Sempre vai existir. Semana passada, retrasado, estava compartilhando com o irmão aqui. Cara, eu fui no site da Melodia. A Melodia, eu falei assim, peraí, deixa eu ouvir o que esse pessoal tá ouvindo, o que o povo de Deus tá ouvindo. Cara, eu coloquei 20 louvores, gente. 20 louvores, um atrás do outro. Cara, hoje, com o entendimento que nós temos sobre a palavra, com o entendimento que nós temos, cara, eu não consegui separar 5 louvores. Não consegui separar 5 louvores que sejam realmente louvores que Deus está no centro daqueles louvores. É tudo relacionado ao homem. É homem isso, é um homem que vai vencer, é um homem que vai ganhar, é um homem que tem a força, que vai ser curado e que vai conseguir. Cara, não existe Deus no centro desses louvores. Eu vi mais de 20 louvores, eu separei 2 ou 3 no máximo e que ainda tinha que analisar com muita calma. É muito difícil. Essa questão do louvor, hoje ele é muito. O que eu quero dizer é que o louvor, ele é hoje, não é relativo, né? A gente às vezes pode confundir a questão de ser relativo com ser subjetivo. O louvor, hoje, ele é subjetivo. Por que ele é subjetivo? Porque um louvor que pode ser bom para mim, porque tem Deus como centro, para outra pessoa pode não ser. Um louvor que a gente fala que é o worship hoje, né? Que a gente fala muito isso aqui sobre o worship, que para uma pessoa pode ser maravilhoso, para mim pode não ser. Isso tudo por quê? Porque existe em nós, quando você vai caminhando em Cristo Jesus, existe um nível de você passa a ter um conhecimento de Deus que você entende que Deus tem que ser o centro de tudo. Dos nossos louvores, da nossa emoção, de tudo que a gente fizer, Deus tem que ser o centro. Mas aquela pessoa que tem pouco conhecimento, não entende muito sobre Jesus ainda, cara, ela vai se converter com aquele louvor que você detesta, que você não gosta. Mas aquela pessoa se converteu com aquele louvor, ouviu aquele louvor. Deus usou a pessoa que de repente você não ouve, né? Que nós não ouvimos, porque não é o centro para a gente de louvor, não é o referencial hoje de louvor para a gente, mas aquela pessoa, porque por ela ser nova convertida, Deus pega e usa aquela ferramenta, usa aquela pessoa que para a gente não é referência. Para a gente não é referência. Então, por isso que é subjetivo, é diferente de ser relativo. Relativo é quando você coloca tudo na prateleira, é tudo igual. Hoje existe o ecumenismo, né, que a gente fala que é ecumenismo. Quando você esquece todas as doutrinas e Cristo é o centro e está todo mundo na mesma prateleira. Isso é relativismo. É colocar tudo, é tudo igual, é tudo a mesma coisa, é o supermercado religioso. Entendeu? Então não é isso. Ser subjetivo cada um pensa uma coisa, pensa de forma diferente. Entendeu? Pensa de forma diferente. Por exemplo, há um tempo atrás até a gente postou aqui no grupo, se não me engano, sobre aquele grupo Voz da Verdade. Entendeu? Muita gente se converteram com louvores do Voz da Verdade. E nunca souberam que aqueles louvores eram plágio de músicas do mundo. Pegaram letras do mundo, músicas do mundo e colocaram letras evangélicas em cima e muitas pessoas se converteram. O que eu quero que a gente entenda é que a gente não pode subestimar as ferramentas que Deus usa. Deus pode usar quem Ele quer, da forma que Ele quer. Agora, não significa que quem Ele está usando está no centro da vontade dEle, nem da doutrina que Ele ensina. Entendeu? Mas Deus pode usar o que Ele quer. Isso também entra naquele contexto que Jesus fala sobre o joio e o trigo. Eles crescem junto. E você só vai saber quem é quem quando ele crescer e um vai se encurvar e o outro vai subir direto. Entendeu? Então você tem coisas que são manifestas prontamente. Jesus mesmo falou, né? São obras que são manifestas prontamente, né? Que você vai saber quais são os frutos imediatamente, e existem outros que você vai demorar um pouco para poder entender quais os frutos que foram gerados daquele ali, qual a obra que vai permanecer. Então, o que acontece é isso. São coisas que para a gente, de repente, são inaceitáveis, para uma cabeça, uma mente é inaceitável, para outras ainda é aceitável, porque ainda não conheceu com profundidade a doutrina, vamos dizer assim, né? A doutrina, a verdade bíblica. Agora, não sei se vocês já ouviram falar
Vocês já ouviram falar sobre os cessacionistas? Quem são os cessacionistas? Os cessacionistas não é sensacionalismo, não, são cessacionistas. Cessacionistas são pastores que creem que os dons apostólicos, ou seja, os sinais dos apóstolos, as línguas estranhas, a interpretação de línguas estranhas, a cura e milagres, eles cessaram com a igreja primitiva. Ou seja, o que esses cessacionistas creem? Eles creem que não há mais sinais feitos por apóstolos, nem cura, nem milagres, nem o falar em outras línguas não existe. Esses são os cessacionistas. Eles creem dessa forma, né, que essas curas não acontecem mais. Existem aqueles cessacionistas mais radicais e existem aqueles mais moderados. Tem cessacionista que diz que ele crê nas curas, sim, porém essas curas que ele crê, ele não crê que, por exemplo, existe um apóstolo hoje que ele impõe as mãos sobre a pessoa e ele cura. Os cessacionistas não creem nisso. Entendeu? Eles não creem dessa forma. E esse rapaz que está falando nesse vídeo, da cadeira, ele é um cessacionista. Você pode perceber, quando você entende quem ele é e o que ele acredita, na doutrina que ele acredita, você percebe algumas coisas que ele fala, passa a ter um pouco mais de sentido no que ele fala. Entendeu? Porque ele não acredita nessa questão da cura, ele não acredita no apostolado, mas eles não acreditam no apostolado, que existe apóstolos mais, entendeu? Então, o fato dele não crer nesse viés bíblico que acabou ali com os apóstolos, acabou a igreja primitiva, não tem mais cura, não tem interpretação de língua, não tem falar em outras línguas, e as línguas para os cessacionistas, eles acreditam que as línguas que foram faladas da igreja primitiva no livro de Atos era aquela língua que você conhecia como se fosse o inglês. A pessoa sabia que existia o inglês, mas ela nunca falou inglês. Mas chegou lá na hora do batismo do Espírito Santo, ela falou inglês, entendeu? Sem saber o inglês, você está entendendo? Então, a língua para eles não era a língua estranha que a gente conhece, não. Eram línguas conhecidas, mas que a pessoa nunca falou, mas teve a oportunidade de falar naquele momento, porque o Espírito Santo concedeu que elas falassem aquelas línguas, que eram línguas conhecidas, idiomas que a gente conhece hoje. Vocês entendem? Então, esse é o pensamento cessacionista. Então, esse rapaz da cadeira de roda do vídeo, ele pensa, ele tem esse pensamento cessacionista. E aí você entende alguns pontos, algumas coisas que ele traz aí sobre essa questão da visão dele, que ele está batendo nessas igrejas aí, falando a respeito disso, entendeu? Por isso, quando ele fala sobre a questão da confissão positiva, de você determinar as coisas e as coisas acontecerem, por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele está falando, no fundo, ele não explica, mas por ele ser cessacionista, eu tenho descoberto que ele é cessacionista, é o fato da igreja profetizar, né, que a gente fala que é profetizar, mas para ele está falando sobre determinar, né, que a gente às vezes troca de miúdo as duas coisas, mas você profetizar, eles não acreditam também, entendeu? Por eles não acreditarem nos apóstolos nem nos profetas, porque eles acabaram ali na igreja primitiva, eles não acreditam também na profecia. Os cessacionistas, eles não acreditam em profecia, eles não falam em profecia. Vocês podem reparar, todo cessacionista, ele não fala em profecia. Ele não fala em profecia. Entendeu? Ele fala de forma muito genérica, entendeu? Mas ele não crê. Ele não crê. Essa cura que a gente acredita que a pessoa pode impor as mãos e curar, ele não acredita. Eles acreditam que Deus pode curar, mas Deus pegar e usar uma pessoa com imposição de mãos e curar, eles não acreditam. Eles não acreditam da forma que nós acreditamos. Eles não acreditam. E nós temos exemplos de pastores cessacionistas também aqui no Brasil também. Ronaldo Lidório, Paulo Júnior,
Augusto Nicodemos, são exemplos de pastores cessacionistas. Você pode reparar, esses pastores, eles não falam de profecia. Eles não falam de profecia. Entendeu? Eles não falam diretamente sobre cura. Eles não falam sobre cura. Você pode reparar, tem vídeo no YouTube de Augusto Nicodemos falando que ele não crê. Não crê que existe não existe aposta, não existe dons de cura como existiam, como Pedro curou, como Jesus curou. Aquela efetividade do poder de Deus que foi dado aos apóstolos só aconteceu ali no tempo de Jesus. Aí ele dá exemplo e fala que não teve com fulano, não teve com ciclano, eles não acreditam na cura existente hoje de imposição de mãos. E também, consequentemente, na profecia. E pode reparar, eles não falam de profecia. O outro pastor, o Hansel Jonas também, o Joel Bick, acho que é Joel Bick, o Jeffrey Johnson também, eles não acreditam eles são cessacionistas. Por que eles são cessacionistas?